Pessoal, muito boa tarde para você que nos acompanha. Sejam todos muito bem-vindos ao canal e mais um vídeo. Eu sou a Ana Paula e no vídeo de hoje, gente, eu vou trazer aqui algumas informações importantes, conforme eu prometi hoje de manhã no nosso boletim do INSS, né? Eu falei que eu iria ver as notícias, o que estaria acontecendo hoje no dia, para trazer para vocês um resumo hoje à tarde. E aqui está o vídeo. Se prepare para ficar muito bem atualizado, tá bom? Além do salário mínimo no valor de R$ 1.160 que eu vou comentar com vocês, eu também vou falar do 13º salário, do extrato de pagamento. Muita gente com dúvida, porque depois do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, né, sobre a antecipação do 13º, muita gente disse que não encontrou esse valor no extrato, como que vai funcionar isso. Então eu fui atrás de informações também para trazer para vocês o que a gente tem aqui até o momento sobre esse assunto. Então, muito bem-vindos, meu nome é Ana Paula, se ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificação que fica do lado do botão inscreva-se, porque, gente, aqui é um canal exclusivo de assuntos previdenciários, tá bom? Esse é o canal do aposentado, do pensionista, do BPC Loas, do servidor, do beneficiário da Previdência. Então, se você quer saber de todas as notícias, fica ligado aqui. Além de trazer notícia e informação, nós também somos uma rede de apoio, pois nós buscamos aí, né, projetos de lei em benefício a esse público. Nós buscamos levar a sua voz, né, até a Brasília, que é onde está o Congresso, para que aprovem medidas, né, e projetos criados pela própria população, também por deputados, senadores, que vai beneficiar muito milhões de beneficiários. Então a gente fica nessa luta, igual a gente está aqui com o 13º, com o aumento do salário mínimo, com o BPC para o 13º para o BPC Loas, com a suspensão dos consignados, com o 14º, enfim, são milhares de projetos que existem, que nós estamos na luta aí para poder fazer vencer nessa luta, tá bom? Então vem fazer parte dessa luta com a gente, sem mais demora, vamos para os assuntos do dia. Eu vou começar aqui, gente, referente ao orçamento de 2021, que foi aprovado no Congresso Nacional, né? A Flávia Arruda, ela foi a relatora responsável aí por coordenar essa questão do orçamento e ela postou nas redes sociais dela uma comemoração por ter conseguido fazer toda a aprovação já do orçamento 2021, que estava travando uma série de benefícios, inclusive o 13º, né? E aí ela disse o seguinte: depois de semanas de muito trabalho, reuniões, diálogos, consensos e acordos, conseguimos aprovar em sessão plenária do Congresso Nacional o orçamento do ano de 2021. Como presidente da Comissão Mista de Orçamento, muito me orgulha termos votado o relatório da CMO no prazo prometido, em tempo recorde, né? Ela também disse aqui que, apesar de todas as dificuldades, né, entregaram muitos recursos, principalmente para a saúde, para fortalecer a vacinação em todo o país. Então, a Flávia fez a comemoração e, em seguida, o senador Paulo Paim postou aqui também, né, sobre esse orçamento. E ele falou o seguinte: em plena pandemia, o governo corta recursos do orçamento da Previdência, que é 13,5 bilhões, do abono salarial 7,4 bilhões e do seguro-desemprego 2,6 bilhões, do censo demográfico, né, que é 1,9 bilhões. O SUS perdeu 28 bilhões de reais no orçamento e é um erro o país tirar do social. Precisamos investir para salvar vidas. Então, essa foi a indignação aqui do senador, né? Porque aconteceu a aprovação do orçamento? Aconteceu. Agora, com a aprovação, vai destravar, né, a antecipação do 13º salário. Agora o governo vai conseguir tomar algumas ações. Porém, para tudo isso acontecer, algumas áreas foram sacrificadas, alguns acordos que não foram considerados racionais, né, digamos assim, com a nossa realidade, foram feitos para que pudesse acontecer a aprovação do orçamento e não atrasasse mais ainda os projetos. E uma parte desse dinheiro do orçamento foi investido em obra, coisa que durante a pandemia, em plena pandemia, que é o que o Paulo Paim fala, né? O que vai comemorar? Vai ter, de um lado, algumas pessoas vão se beneficiar com algumas coisas, mas, no geral, muita coisa foi afetada, né? Como tirar aí um valor da Previdência. Eu vou mostrar aqui da questão do salário mínimo para vocês também, qual que é o impacto que vai ter essa redução. E também
Vou falar aqui para vocês da questão da saúde, né, que perdeu aí, ao invés de aumentar, agora que precisa contratar funcionários, que precisa treinar bastante gente por causa do oxigênio, que muita gente não sabe, né, fazer o procedimento, então tem que fazer treinamento, contratação de pessoal, aumento de número de leitos, é muito investimento que a saúde precisa, pois nós estamos em pandemia. Mas para entrar em um consenso e tirar logo da reta, né, fizeram alguns acordos que muita gente foi contra. E nessa, pessoal, aqui, só para vocês terem uma noção do que pode impactar, olha só, o Congresso, ele aprova o orçamento com despesas obrigatórias baseadas em salário mínimo inferior ao atual. Ou seja, o piso chegou a 1.100, que é o que está na medida provisória 1021, que inclusive já está em regime de urgência, tem que ser pautado e votado até o dia 2 de abril, né? Mas o orçamento, ele foi baseado com um salário mínimo de R$ 1.067 e não no valor de 1.100. Isso daí, gente, pagando as contas, as despesas obrigatórias no valor real, que é R$ 1.100, né, o salário mínimo, ainda daria um furo no orçamento de 10 bilhões de reais. Ou seja, o relator, ele destinou mais de 26,5 bilhões para obras de saúde, tirando uma parte da Previdência, sendo que esse orçamento já está furado. Por mais que o relator disse que desse gasto que ele tirou do orçamento foi por causa do pente fino e da reforma previdenciária, a gente sabe que eles fizeram a conta errada, porque fizeram a conta no valor de 1.067, o salário mínimo, e não no valor de 1.100. E isso gera um impacto nessa medida provisória, que é a 1021, que agora mais do que nunca a gente tem que cobrar os deputados, os senadores, para que eles possam pautar. Porque agora, na próxima semana, no dia 2 de abril, ela vai caducar. Se ela não for votada, o salário mínimo vai ficar nos R$ 1.100, na qual já foi estabelecido. Mas o problema nisso tudo, gente, é que o salário mínimo ainda por 1.100 está abaixo do valor da inflação que foi fechada no ano de 2020. Ele era para ser, no mínimo, né, se fosse fechar de acordo com a inflação divulgada, o valor de R$ 1.102. Só que com essa aprovação de um orçamento, sendo que as contas não vai fechar, já vai ter aí um gasto superior ao que está previsto no orçamento, então a gente acredita que muitas mais perdas teremos no decorrer do ano, muito mais demora nos pagamentos do precatório, demora no reconhecimento de benefício de auxílio-doença, entre outros, BPC-LOAS, porque a conta não fecha, né? 50 bilhões vai ser destinado à antecipação do 13º, né? Que inclusive aqui, gente, o 13º, só para vocês entenderem, né? Essa semana foi uma semana de muitas ações, muitos acontecimentos, né? O Bolsonaro, ele criou um comitê anti-Covid nacional, ele foi pressionado, né? Ele pressionado pelo agravamento da pandemia, o governo federal, ele criou um comitê para coordenar as ações de enfrentamento à doença. Eles receberam cartas de empresários, economistas, né? Enfim, receberam cobrança do Congresso, ficou muito pressionado o governo. Então, eles tiveram que criar esse comitê um ano depois de pandemia, né? Resolveram finalmente criar um comitê para poder fazer ações de enfrentamento à doença. E dentro dessas ações está aí a antecipação de benefícios, está a questão da vacinação em massa, entre outros assuntos. Semanalmente, nós vamos ter reunião, né, dessa comissão, desse comitê, e eu vou sempre atualizar vocês aqui de forma diária do que eles estão planejando, quais ações eles estão tomando e qual vai ser o impacto na vida dos aposentados, pensionistas, BPC-LOAS, servidores, beneficiários da Previdência, que é o nosso público aqui específico, tá bom? O Brasil, ele registrou aí mais 3.600 mortes nas últimas 24 horas. Os países, né, o lado internacional está isolando cada vez mais o Brasil, então o governo está tendo que tomar algumas medidas. E o Bolsonaro, ele garantiu a antecipação do 13º salário dos aposentados e o anúncio oficial é aguardado, né? A aprovação do orçamento no Congresso, ela destravou a medida que já vinha sendo prometida pelo ministro da Economia. Então, a antecipação do 13º salário de 2021 dos aposentados e pensionistas do INSS sairá em breve. Garantiu também o presidente Jair Bolsonaro em um evento nessa quinta-feira, né, que ele disse que o governo tomaria a medida
quando o orçamento fosse aprovado no Congresso, o que aconteceu logo após a declaração e destravou o pagamento esperado por 30 milhões, mais de 30 milhões de brasileiros. E mais cedo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, também já havia garantido o adiantamento do benefício aos idosos, né? Com declaração semelhante. Então, pessoal, o que o presidente Jair Bolsonaro disse? Que na próxima semana ele vai liberar a primeira parcela do 13º. E isso gerou aí vários entendimentos, né? Algumas pessoas entenderam que essa primeira parcela vai ser anunciada oficial no Diário Oficial da União na próxima semana. Outros entenderam que ele vai pagar a primeira parcela já na próxima semana. Só que para ter certeza de tudo isso, a gente precisa aguardar o anúncio oficial, que é a publicação do texto no Diário Oficial da União. Então, por isso que quando vocês olham no extrato de pagamento no meu INSS, não consta, né? Não deve constar mesmo, já que não está oficial ainda no Diário Oficial da União, então não deve constar mesmo esse pagamento. Para aparecer, gente, tem que esperar ele divulgar no Diário Oficial da União. Uma outra questão também é que a gente tem que ver como que ele vai ser pago, porque se o presidente Jair Bolsonaro publicar de fato que a primeira parcela deve ser paga fora do calendário, ou seja, no início ainda de abril, né, por medida provisória, vai ser feita uma folha complementar, né, que vai aparecer no extrato de pagamento. Se ele não fazer para pagar nessa próxima semana, fazer para pagar no final de abril, né, vai aparecer no extrato somente depois do dia 15 de abril, porque a folha de pagamento do INSS, a folha do mês de abril, ela vai começar a ser fechada após o dia 10 de abril. Por isso que se você olhar agora no seu extrato de pagamento, você não consegue visualizar o pagamento da folha do mês de abril. Você consegue visualizar somente o salário da folha do mês de março, tá bom? Então eu espero que tenha esclarecido essa parte. Fiquem tranquilos, acompanhem o canal, que eu estou de olho, que ele pode divulgar ainda hoje, ele pode oficializar isso amanhã, ele pode oficializar isso na segunda-feira, ou seja, a qualquer momento o presidente Jair Bolsonaro pode publicar no Diário Oficial da União a oficialização dessa antecipação do 13º salário de aposentados, né? E no texto está colocando todas as informações necessárias, como calendário de pagamento da primeira e segunda parcela, né? Quem é que vai receber, e aí a gente consegue passar isso daqui, abrindo a medida provisória, né, publicada, tudo certinho para você não ficar com nenhuma dúvida. Mas por enquanto, de fato, não há 13º na folha, tá bom? No seu extrato, o que vai mostrar é somente o salário do mês de março, que está sendo pago, vai ser pago até o dia 8 de abril, todo o salário do mês de março, tá bom? Então eu gostaria de trazer esses esclarecimentos, era isso que eu quis compartilhar com vocês. Eu vou continuar acompanhando. Amanhã de manhã estarei aqui, né? Porque como eu disse, o governo está trabalhando aí todos os finais de semana por causa desse combate à pandemia do Covid-19 e estará trazendo mais informações. O que for divulgado, gente, eu estou de olho nas redes sociais, nos jornais, nas grandes mídias, né? Falando com deputados, com senadores, olhando o que o presidente Jair Bolsonaro e seus assessores estão publicando. Eu pego um resumo disso e todos os dias eu trago atualizando vocês. Então fiquem tranquilos que qualquer outra novidade eu vou trazer aqui no canal. Basta você ficar inscrito, ativar o sininho de notificação e ficar nos acompanhando para você saber de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, pessoal, muito obrigada pelo carinho. Um ótimo final de tarde para vocês. Um excelente domingo também. Amanhã eu espero vocês aqui no canal. Fiquem com Deus, um beijo e até amanhã.